relacionados com essa hipovolemia, redução de débito cardíaco e uma situação de choque. O paciente grande queimado é um paciente que está chocado, é um choque hipovolêmico que ele tem. Esse paciente ele pode estar com as suas necessidades metabólicas basais aumentadas de 50% até 200% em relação ao basal. Então, é um paciente que está consumindo muito, tá? Esse paciente muitas vezes está imunossuprimido, porque a escara da queimadura pode induzir a formação de um polímero imunossupressor, chamado complexo lipoproteico, que na sigla em inglês a gente chama de LPC, tá? Ocorre redução, como a gente tem uma redução do fluxo sanguíneo, do débito cardíaco, também ocorre redução do fluxo sanguíneo renal, podendo levar a uma insuficiência renal, pré-renal, em alguns pacientes, tá? E aumento da permeabilidade da mucosa intestinal, que pode levar a consequências prejudiciais também para esse paciente. Então, o que esse paciente precisa, pessoal, nas primeiras 24 horas? Ele precisa, essencialmente, que a gente faça uma reposição volêmica. A gente precisa repor, hidratar esse paciente. E no paciente adulto, nós temos algumas ferramentas para nos ajudar no cálculo dessa reposição volêmica nas primeiras 24 horas. Então, uma das formas da gente fazer esse cálculo são fórmulas. Existem diversas fórmulas matemáticas para isso. Como existem diversas fórmulas, significa que nenhuma delas é perfeita. Todas elas têm vantagens e desvantagens. Eu coloco aqui uma das mais utilizadas no mundo, que é a fórmula de Parkland. A fórmula de Parkland é uma fórmula fixa, que é 4 ml de líquido vezes o peso em quilos do paciente, vezes a porcentagem de superfície corpórea, sempre de soluções cristalóides, ou seja, soluções que têm a mesma osmolaridade de plasma. Os exemplos são Ringer lactato e soro fisiológico. O que eu coloco aqui, que é o Ringer lactato, ele é preferencial em relação ao soro fisiológico, porque ele é mais balanceado em termos de fluidos, mas se você não tiver Ringer lactato, você pode fazer a sua administração com soro fisiológico sem prejuízo nenhum, tá? E quando você está fazendo essa reposição volêmica, é necessário que você monitorize a diurese do seu paciente, tá? E a diurese de um paciente adulto queimado, que está sendo adequadamente hidratado, gira em torno de 30 a 50 ml/hora. Se o paciente estiver urinando de 30 a 50 ml/hora, significa que está satisfatório. E se for uma criança, de 0,5 a 1 ml/hora, certo? É importante notar que, independente da fórmula que você está utilizando, quando você calcula esse volume nas primeiras 24 horas, metade desse volume calculado ele deve ser administrado nas primeiras 8 horas após a queimadura e a outra metade nas próximas 16 horas, perfazendo então as primeiras 24 horas, sempre monitorizando a diurese, ok? Depois de 24 horas, pessoal, no paciente adulto, não tem fórmula para orientar a gente. Então, o que orienta é o débito urinário. Então, você faz a reposição volêmica baseado na diurese depois das primeiras 24 horas, sempre fazendo uma manutenção hídrica. Nesse período, você pode associar coloides, tá? Então, depois de 24 horas, você pode tentar melhorar essa relação da pressão oncótica do intravascular, administrando a albumina, para repor a albumina perdida do intravascular, ou administrando macromoléculas sintéticas que ajudam a aumentar a pressão oncótica do intravascular, como o dextran e o hidroxietilamida, tá? Só tomar cuidado, porque essas macromoléculas elas podem estar relacionadas com eventos de alergia em alguns pacientes. Controle da pressão venosa central, controle da diurese, cuidado com hiperidratação, que ela é prejudicial, assim como uma hidratação insuficiente, e lembrando sempre que edema ele é prejudicial. Um outro ponto importante no atendimento agudo do paciente são casos de lesão inalatória, pessoal. Lesão inalatória são situações em que o paciente fica confinado em ambientes que estão pegando fogo e que são ambientes fechados. E nesse ambiente,
ele inala uma quantidade grande de fumaça, tá? Que é rica em monóxido de carbono, e essa fumaça é uma fumaça que está aquecida. Só para citar um exemplo, acho que todos vocês lembram da tragédia da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em que houve centenas e centenas de mortos, e a maioria das pessoas que perderam a vida nessa tragédia não foram por queimadura térmica direta, foram por lesão inalatória, tá? A grande maioria dos óbitos foi devido à lesão inalatória e não à queimadura propriamente dita. É claro que houve queimadura, muitos pacientes tiveram queimaduras e sobreviveram, mas o que matou mais nessa tragédia foi a lesão inalatória. Então, o paciente com lesão inalatória, é importante a história clínica de local fechado, presença de fumaça, um certo tempo de exposição, tá? No exame físico, nós temos queimaduras de face, presença de fuligem, queimaduras de vibriças nasais, um paciente com escarro carbonáceo, com tosse, estridor laríngeo, dispneia. Exames complementares são importantes, como a dosagem da carboxihemoglobina, laringoscopia e broncoscopia. O que acontece nesses pacientes é que a presença do monóxido de carbono na fumaça faz com que o paciente que inale o monóxido de carbono ele tem uma afinidade pela hemoglobina 400 vezes maior do que o oxigênio. Então, quando o paciente inala o monóxido de carbono ele desloca o oxigênio da hemoglobina, se liga na hemoglobina e fica aderido a ela, impedindo que haja perfusão tecidual. Então, o paciente que tem... a clínica desse paciente é de hipoperfusão tecidual, desde os casos mais suaves até casos mais graves que levam à parada cardiorrespiratória e óbito, tá? Então, o que é importante é que no tratamento desses pacientes na emergência, na sala de urgência, no pronto-socorro, a gente tem sempre que se preocupar com a queimadura das vias aéreas superiores pela fumaça aquecida, que pode levar a um edema de glote, impedindo que esse paciente seja intubado se a gente não fizer isso de uma forma precoce, tá? Então, nos pacientes com suspeita de lesão inalatória, a gente faz uma intubação precoce, uma intubação rápida, mesmo antes dele evoluir para insuficiência respiratória, e a gente ventila esse paciente com oxigênio a 100%. Por quê? Quando a gente administra oxigênio a 100%, a gente acelera a meia-vida da carboxihemoglobina, que em ar ambiente ela gira em torno de 4 horas, e quando você está administrando o oxigênio a 100%, ele cai para 20 a 30 minutos. Então, você consegue deslocar esse monóxido de carbono e fazer com que o oxigênio se ligue novamente à hemoglobina, corrigindo a hipoperfusão desse paciente. É possível também a gente usar agentes mucolíticos, broncodilatadores e fazer aspiração de via aérea e lembrar sempre de intubação precoce para casos moderados e severos, tá? Aqui exemplos de pacientes com lesão inalatória, queimadura de face, queimadura de pelos faciais, queimaduras cervicais. Aqui, pessoal, novamente, o tratamento das feridas das queimaduras, o tratamento das escaras das queimaduras, desse tecido desvitalizado, tá? Lembrar que esse tratamento ele não é precoce, ele não é um atendimento inicial, então não é o objetivo da apresentação. Isso não é feito na sala de urgência, no pronto-socorro, isso é feito depois que o paciente está internado e de preferência em unidades especializadas que contam com equipes multiprofissionais para atender esse paciente. Então, a queimadura ela precisa ser desbridada, todo o tecido desvitalizado precisa ser desbridado, e a gente está falando de queimaduras mais profundas, queimaduras essencialmente de terceiro grau. Algumas queimaduras de segundo grau profundo até merecem um tratamento cirúrgico, mas essencialmente quando a gente fala de desbridamento de queimadura, é queimadura de terceiro grau. Desbridamento até um tecido viável e a cobertura dessa área queimada, geralmente com enxertos de pele, tá? Que é o que vocês podem ver na segunda figura. Esses enxertos de pele, eles são removidos com dermátomos ou com facas, né? Aqui o que vocês estão vendo é um dermátomo removendo um enxerto do couro cabeludo,
que é uma área doadora de pele muito importante que a gente possui, tá? E aqui na apresentação eu quero comentar algumas coisas relacionadas a queimaduras elétricas, que é algo que pode chegar no pronto-socorro, na sala de urgência, e vocês podem se deparar com isso, tá? É importante que a gente pense na queimadura elétrica como um trauma, né? Às vezes a gente chama de trauma elétrico, tá? Lembrar que a resistência elétrica ela é diferente entre os diversos tecidos, então vocês podem ver aqui que a pele é um tecido intermediário em termos de resistência elétrica, e o nervo é o tecido que menos tem resistência elétrica, porque ele é um tecido especializado em condução de impulsos elétricos, então ele é o que menos resiste à corrente elétrica. Isso é importante a gente saber, porque num trauma elétrico, dependendo do local onde a corrente elétrica passou, ela pode causar lesões nervosas, lesões de vasos sanguíneos, lesões musculares, muito mais provavelmente do que propriamente queimaduras da pele em si, tá certo? Na pele, pessoal, a gente tem dois mecanismos de queimadura elétrica. Uma lesão térmica direta, que é a lesão pelo aumento de temperatura da queimadura elétrica, certo? E a lesão por eletroporação, que é uma lesão que a membrana celular sofre pela passagem da corrente elétrica, então existe uma desestabilização dessa membrana e a célula pode evoluir para a morte devido à lesão por eletroporação. Geralmente os traumas elétricos eles estão relacionados com queimaduras de alta tensão, ou seja, maior do que 1000 volts, que não é a corrente do domicílio, é a corrente da rede da rua, certo? A gravidade depende da resistência do tecido à corrente elétrica e da duração do contato. Uma coisa importante em traumas elétricos é que 1/3 dos pacientes pode mostrar alterações visíveis no eletrocardiograma. Geralmente essas alterações elas não são tão significativas, são transitórias e não degeneram para ritmos que levam a uma parada cardíaca, por exemplo, mas é importante que isso seja considerado, tá? Então, exemplos de queimaduras elétricas, nessa primeira foto vocês podem ver um ponto de contato, que é o ponto de entrada da queimadura elétrica. Geralmente a queimadura elétrica ela tem um ponto de entrada e um ponto de saída da corrente, e entre a entrada e a saída, a passagem da corrente pode causar lesão, não apenas na pele, mas nesses outros tecidos, nervos, vasos e principalmente músculos. O tecido muscular ele sofre muito com a passagem da corrente elétrica, levando a necroses musculares e a liberação de mioglobina para a circulação. E isso é algo muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de queimadura elétrica, a gente sempre tem que lembrar de prevenção de insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda ela pode acontecer em até 7,5% dos casos de queimaduras elétricas e fazem com que esse tipo de queimadura tenha necessidades de hidratação maiores do que uma queimadura térmica, principalmente por conta da lesão muscular, tá? Então, a junção da hipovolemia que o paciente queimado tem, junto com a presença de pigmentos na circulação, que podem precipitar nos túbulos renais, como a mioglobina da lesão muscular, fazem com que a gente precise se preocupar com prevenção de insuficiência renal aguda. Nesses pacientes, o débito urinário ele costuma ser o dobro do que aquilo que a gente deseja nos casos convencionais, chegando até a 2 ml por quilo por hora. Nesses casos, a gente pode fazer uma diurese forçada, tá? E a alcalinização da urina para facilitar, então, a eliminação dos pigmentos de mioglobina. Como é que a gente faz isso? Dando volume em grande quantidade, administrando bicarbonato de sódio para alcalinizar essa urina, administrando diuréticos como o manitol e como a furosemida. Aqui um exemplo de uma sonda coletora aqui de urina, mostrando essa diurese mais avermelhada, que é a representação clínica da saída da mioglobina pela urina. Nas queimaduras elétricas, pessoal, é importante que a gente tenha em mente a suspeita de síndrome compartimental, tá?
toda vez que a gente tem uma queimadura elétrica em membros, fiquem atentos à presença de síndrome compartimental. O que é a síndrome compartimental? É um aumento da pressão em compartimentos musculares que são contidos por fáscias e que, se não for adequadamente liberado, isso pode levar a lesões nervosas, lesões vasculares e, inclusive, a perda do membro, tá? Precisa ter um alto índice de suspeita de síndrome compartimental, tá? Os sinais mais precoces é dor intensa e parestesia, tá? Os sinais mais tardios são ausência de pulso. Então, não é necessário verificar a ausência de pulso para diagnosticar síndrome compartimental. Tem que suspeitar de síndrome compartimental já na presença dos sinais mais precoces, como dor, edema e parestesia. E quando a pressão no compartimento está maior do que 30 milímetros de mercúrio, já está indicada uma fasciotomia descompressiva, liberando os membros. A gente faz isso geralmente para braço, perna, mãos, pés, coxas, todas as áreas dos membros que podem sofrer com síndrome compartimental, certo? Como mensagens finais dessa apresentação, o que eu gostaria que vocês levassem daqui? Um conhecimento, o conceito da profundidade das queimaduras, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau, aquela queimadura só da epiderme, que tem pouco significado clínico. Segundo e terceiros graus, as queimaduras mais importantes. O que diferencia o segundo do terceiro grau é que o segundo grau, a pele foi queimada de forma parcial, e no terceiro grau, a pele, a derme, foi queimada de forma total, certo? Na extensão das queimaduras, ou seja, quanto do corpo queimou, a gente usa a regra dos 9, lembrando que o corpo é dividido em múltiplos de 9 para adultos, cabeça valendo 9%, cada membro superior 9%, tronco anterior 18%, tronco posterior 18%, cada membro inferior 18% e o 1% restante região genital e perineal. Lembrar que o paciente queimado é um paciente que está com hipovolemia e muitas vezes com choque hipovolêmico pela perda hídrica do intravascular para o extravascular, representado clinicamente pelo edema do paciente queimado. E o que esse paciente precisa de forma mais aguda na emergência é uma reposição volêmica. Reposição que pode ser auxiliada nas primeiras 24 horas por fórmulas. A principal delas é a fórmula de Parkland, que para o adulto é 4 ml vezes peso, vezes porcentagem de superfície corpórea queimada. Esse volume inteiro você vai administrar metade nas primeiras 8 horas após o trauma e a outra metade nas próximas 16 horas após o trauma, tá? Sempre verificando o débito urinário, que é o parâmetro mais importante que indica para a gente que a queimadura, que a reposição volêmica está sendo adequadamente realizada. Nunca se esqueçam de que queimadura é um trauma e, como todo trauma, o tratamento ele deve seguir os princípios do ATLS, seguindo, então, o ABCDE do trauma, certo? Eu espero que essa apresentação tenha ajudado todos vocês a relembrar esses conceitos importantes que todo médico generalista precisa ter ao término da sua graduação em medicina. A queimadura é um tipo de insuficiência cutânea aguda, né? Esse termo ele não é tão comentado assim, mas é o mesmo princípio de outras insuficiências de órgãos e sistemas. Do mesmo jeito que vocês conhecem a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, a insuficiência respiratória, a insuficiência hepática, a queimadura é o exemplo agudo de uma insuficiência cutânea, insuficiência dos mecanismos protetores que a pele possui, principalmente função de barreira, função de evitar perdas hídricas e eletrolíticas, e quando a pele, então, está danificada por essa insuficiência, o paciente pode sofrer consequências que, inclusive, podem levar ao óbito. Então, a insuficiência cutânea ela é tão importante quanto outras insuficiências e vocês precisam ter esse conceito para poder tratar o paciente de forma adequada e manejar esse paciente nas primeiras horas após a sua queimadura, tá? Agradeço a todos pela atenção, agradeço a Liga pela oportunidade de poder estar discutindo sobre esse tema com vocês e eu estou à disposição para eventuais questionamentos. Agradeço muito a atenção, muito obrigado.